e nós estamos nos aproximando do Sabá Beltane aqui no Hemisfério Sul, ou o Sabá Soen, caso você celebre e rode a roda pelo norte. De todo modo, isso fica e deixa uma pergunta que é: como realizar a celebração ritual dentro da roda do ano? Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wicano da tradição de Taliesin, e este é o meu canal Minha Vida de Bruxo. Desde já eu peço para que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo com amigas e amigos interessados no tema. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para continuar recebendo vídeos e notificações dos vídeos aqui do meu canal. E ao final do vídeo gostaria muito de ler o seu comentário e reflexão do que você achou do tema do vídeo de hoje. Então vamos para o tema do vídeo. Com a proximidade de um sabá, é muito comum que as pessoas que estão iniciando o seu processo na religião Wicca, dando seus primeiros passos, perguntam-se como realizar um ritual de sabá wicano. E eu estou falando exatamente desse lugar, como realizar um sabá wicano, porque há diversas formas de realizar e celebrar a roda do ano aí dentro dos paradigmas pagãos e também de outras vertentes e práticas de bruxaria. Então, o que eu vou abordar hoje no vídeo para vocês é como realizar a celebração de um sabá dentro do paradigma wicano. Para aquelas e aqueles que acompanham o meu canal, eu recomendo que assistam ou retomem vídeos anteriores em que eu explico sobre os fundamentos de um ritual wicano, como realizar na prática um círculo mágico, também um vídeo que eu dedico e explico o que é a roda do ano e o seu funcionamento e sua lógica, até para que você possa ter isso como um pano de fundo e apoio para a prática dos sabás dentro da religião Wicca. Então é importante que você resgate esses temas, porque o sabá ele vai complementar e também vai trazer esses temas para a sua realização. Uma das grandes questões das pessoas que realizam a prática da religião Wicca de forma solitária é a questão de que caminho seguir dentro da sua prática. Muitas vezes, bruxas e bruxos solitários, eles acabam tendo uma prática bastante eclética, e às vezes esse ecletismo nem sempre é por uma escolha, mas é pela reunião de conteúdos que ele foi fazendo ao longo de seus estudos e de suas vivências. Esse ecletismo é bom porque ele reúne muitos materiais, mas ele pode ser um pouco danoso no sentido de atrapalhar a prática quando precisamos aí fundamentar um caminho, fundamentar também um modo e uma prática de fazer o Wicca. Portanto, o que eu quero dizer para você é que o sabá, a celebração da roda do ano, através dos 8 sabás, nada mais é que uma expressão e também uma tradição que se segue, ou uma forma em que se segue da celebração daquele sabá. Em outras palavras, eu quero dizer para você que é importante manter um ritmo de celebração, uma lógica. É importante que você pense o sabá, cada sabá daquela roda do ano, isso é, do início ao fim daquela roda do ano, que espelhe uma continuidade, uma metamorfose e também espelhe um mitodrama no qual você vai percorrer. Por exemplo, se você é um bruxo ou uma bruxa solitária, em que tem uma afinidade com a tradição nórdica, você pode adaptar e realizar o seu sabá dentro de um contexto nórdico, dentro de celebrações que reflitam e espelham a mitologia nórdica, em que também tragam os deuses nórdicos para a sua celebração. Se você for um bruxo ou uma bruxa solitária que tem uma celebração e uma prática mais celta, egípcia, helênica e assim por diante. É importante que você pense nessa questão olhando o sabá tendo como um pano de fundo um mitodrama no qual vai refletir essa relação da deusa e do deus. Como expliquei no vídeo em que eu trago e apresento a roda do ano, que está aqui no meu canal, é importante que você lembre-se que estrutura também de roda do ano você pretende seguir. Tem estruturas de roda do ano em que há realmente aí uma divisão e também uma relação da deusa e do deus. Isso é um princípio feminino e masculino, de luz e sombra, de vida e morte, presente e espelhado na relação da deusa com Deus. Há tradições e práticas que vão olhar o sabá ou a roda do ano apenas como a presença da deusa, passando pelos ciclos de morte e renascimento, de descida e subida, saída e descida novamente ao submundo, por exemplo. Então é importante que você considere
esse tipo de prática que você realiza. Se você é uma bruxa ou um bruxo que tem uma orientação ou uma afinidade com as práticas diânicas, por exemplo, de bruxaria, em que há uma presença ou enfoque exclusivo na deusa. Então é importante que você considere isso também antes de pensar em praticar o seu sabá, para que você consiga, de alguma forma, entender a proposta de um sabá. O que você precisa compreender disso é que um sabá ele precisa espelhar um processo de metamorfose e transformação do eu. Se a roda do ano começa em Yule, outros vão dizer que começa em Bolk, outros ainda vão dizer que ela morre e renasce em Soen. Então, nesse processo, né, começando aí pensando então de Soen até Soen novamente, ou de Yule até Soen, enfim. Esse processo cíclico, ele precisa espelhar um processo de metamorfose, porque o sabá é também não apenas um momento de celebração dos ciclos sazonais na Wicca, mas é também um momento de conexão com as nossas forças interiores, um momento de conexão e de espelhamento da deusa e do deus em nós, ou dos deuses, ou da deusa em nós, enfim, como for aí a sua prática. E isso precisa ter uma continuidade e uma lógica, como eu estava explicando antes. Então é importante que se mantenha um ritmo, uma prática, uma sincronia para que o sabá faça sentido. Nada impede, é claro, se você quiser, realizar uma forma de sabá extremamente eclético. Você faz um sabá nórdico, aí depois uma outra celebração celta, mas isso não vai te dar uma sensação de continuidade ou uma expressão de continuidade de um ciclo. O que você pode fazer nesse sentido é, nessa roda do ano, caso você goste de uma prática estritamente eclética, nessa roda do ano eu vou me dedicar a viver um sabá celta. Na outra roda do ano, quando ela se completar, um sabá nórdico, egípcio, grego e assim por diante. Você pode fazer isso e seria muito interessante do ponto de vista de uma experiência. É importante você se lembrar que os sabás eles devem ser celebrados dentro de um contexto ritualístico wicano. Isso ele é realizado dentro do círculo mágico. Então é importante que você entenda o formato e a formatação do círculo mágico que você pretende aplicar e realizar. Existem alguns autores que propõem uma forma de traçar o círculo mágico de acordo com o sabá. Isso é numa forma bem variada e eclética também. Mas você pode manter um único rito de círculo mágico e dentro desse rito de círculo mágico realizar então a celebração de um sabá ou daquele sabá. Então é importante que você considere isso e lembre-se disso também. O sabá ele vai estar englobado dentro dessa ritualística do círculo mágico. Então, após a realização e o lançar do círculo mágico, estrutura dele, você realiza então o sabá. Lembre-se de considerar nessa ritualização, ao final da prática do sabá, a celebração do grande rito, que isso é algo muito central na Wicca, e também a celebração do bolo e do vinho, ou do pão e do vinho, que é o momento de libação. Então, ao terminar o rito de sabá, dentro do círculo mágico, você deve se lembrar de realizar o grande rito e também a celebração do pão e do vinho e da libação. E isso eu tenho aqui no meu canal um vídeo em que eu explico tanto na teoria quanto na prática esse rito. Então você pode procurar aqui no canal e aí tem essa prática e esse esclarecimento dessa prática. Muitos autores defendem que a prática de um sabá é uma prática celebratória e devocional. Não é um momento como nos esbás de lua cheia ou lua nova ou de outra fase lunar. Não é um momento de realizar feitiços ou práticas mágicas no sentido intencional, isso é, de feitiçaria. É um momento de realizar uma devoção à ciclicidade da vida, da deusa e do deus, ou dos deuses, ou somente da deusa, enfim. Então é um momento em que você deve celebrar. É um momento, então, devocional. Então, o seu sabá também deve refletir esse lugar devocional, esse momento de conexão, de reflexão, de meditação. E também um sabá você pode, caso você tenha uma prática mais simples, ou tenha um espaço de tempo na sua agenda, ou na sua vida, ou um espaço físico um pouco menor para que você consiga celebrar, pode ser também um ritual meditativo, contemplativo. E seria interessante, se você fizer assim, meditativo e contemplativo, que você continue nessa sincronia até que termine também a prática dessa roda do ano na sua totalidade. Então você também pode pensar o tipo de prática que vai ser feita. Você pode pensar que esse ritual de sabá ao longo de uma roda do ano poderia sempre ser a realização de montar um altar devocional para honrar e meditar diante dele
para aquela energia e também para aquele simbolismo daquele sabá. Então você pode fazer um altar bastante decorativo, com muitos símbolos, muitas velas, muitos também elementos que remetam à simbologia daquele sabá. E você pode meditar, realizar libações, também ofertas, agradecimentos. Então você também pode realizar um ritual, uma prática ritualística mais contemplativa e meditativa. E como os rituais de sabá são celebrações, e nós precisamos recordar alguns pontos que essas celebrações elas pretendem resgatar uma prática, um culto ancestral, pagão. E é importante lembrar que nas antigas sociedades, civilizações em que esse paganismo era vivo, essas celebrações duravam dias, envolvia toda a comunidade, envolviam festas, danças, um folclore. Então você também pode pensar em incorporar e estender essa celebração dos sabás para além apenas do ritual. Você pode, por exemplo, realizar um jantar com amigos e amigas que têm afinidade com a arte, mesmo que você seja uma bruxa, um bruxo solitário, um jantar com comidas típicas. Você pode decorar sua casa. Você pode também realizar jogos ou atividades lúdicas ou folclóricas que remetam àquela prática e aquele simbolismo do sabá. Então você também deve se lembrar que um sabá pode ser vivenciado para além do ritual, porque não é apenas o ritual que expressa ele, é também a associação, o simbolismo, a conexão, é pensar também como aquilo está presente e imerso nas mudanças do dia a dia, da rotina. Caso você for uma bruxa ou um bruxo muito criativo e com dotes e habilidades artísticas, você também pode realizar uma conexão mais artística com o sabá, pintar um quadro, escrever uma música, ou se você gosta da culinária, fazer um prato típico e específico. Você também pode realizar, caso você goste de atividades ao ar livre, conexão com a natureza, caminhar em um lugar que tenha uma trilha segura, é claro, um lugar em que você possa estar mais em contato com a natureza. Então tudo isso pode ser colocado na sua vivência do sabá. O que eu quero dizer para vocês sempre é que um sabá não deve se limitar única e exclusivamente a um ritual que você faz em uma hora. Não, o ritual ele pode ser um ponto culminante da celebração daquele sabá, daquele momento da roda do ano. E ele pode também servir como um disparador, um gatilho para que você comece a mudar a sua subjetividade e também a maneira que você encara aquela mudança da natureza. É como se o sabá nos preparasse para perceber as mudanças que estão por vir e vão acontecer. Um sabá de primavera, por exemplo, Ostara, dentro desse ciclo da primavera, sabá, Ostara e Beltane, por exemplo, vai nos preparar então para perceber esse renascimento da natureza, a fertilidade. Então, um sabá é também um acontecimento psíquico, psicológico, é uma mudança interna e isso vai estar refletido externamente, tanto na natureza manifesta, como também através dos símbolos que nos ajudam a lembrar este momento, que é o momento então de mudar a nossa percepção interna e externa das coisas. Bom, esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado e trazido insights para você pensar em como realizar essa celebração, as celebrações de uma roda do ano, dos 8 sabás. E espero que você consiga encontrar um caminho que reflita a sua busca espiritual e também prática dentro da religião Wicca ou da bruxaria moderna e do paganismo. Boas reflexões, boas práticas, bons estudos e até uma próxima oportunidade. E desejo a você um feliz Beltane ou um feliz Samhain, como você celebra e também reflete a sua busca interior.